89,9 MHz. Emissora da Fundação Frei Rogério, Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, Guaratinguetá, São Paulo. Comunicando a paz e o bem. Frei Galvão FM. Agora, ponto de vista. 12:06, uma excelente tarde para você. Obrigado aí pela companhia, viu? Muito obrigado. Já sabe que Ponto de Vista está lá no Facebook, nosso canal oficial, @Rádio Frei Galvão. E também no canal da Neuza Cipoli, que hoje, quarta-feira, está comigo. Opa, estou Seja de volta. bem-vinda. Eu não Seja posso ver o bem-vinda. microfone, você sabe, né? Eu vi. pois Você viu é. a loucura que estava na cidade? Aliás, gente, a gente está monitorando, tá tudo doido o movimento, o trânsito aí. Né, por conta aí de uma carreta que tombou, mas já estão sendo retirados. E daqui a pouquinho a gente vai atualizando essa informação junto com você. Hoje, Ponto de Vista, Neuza Cipoli, quarta-feira, recebendo Leonardo Matos. Seja bem-vindo. Bom dia a toda a família Frei Galvão. É um prazer imenso estar nessa manhã compartilhando com vocês. Boa. Prazer é notícias, nosso, informações, Leonardo. E um bom dia a todos os ouvintes. Ele é diretor administrativo do Hospital Maternidade Frei Galvão. A gente vai falar de saúde, né? De toda essa mudança. Descascador de abacaxis. Conhece? É bem assim mesmo? isso. É bem isso? É bem isso. É isso, Leonardo, bem-vindo. Exatamente. Seja bem-vindo. Ah, que bom. Leonardo, é a primeira vez que eu o entrevisto e já o acompanho desde que chegou em Guará, assumiu a UPA e o Hospital Frei Galvão. Você veio da Fundação Pio XII, né? Isso. Fundação Pio XII, para quem não sabe, é a mantenedora do Hospital do Amor de Barretos. E outros tantos, né? Quer Exatamente. dizer que você sabe administrar um hospital. O que é mais difícil lá? É comprar aparelhagem ou lidar com o médico? Então, assim, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço de vir aqui na rádio para poder trazer informações sobre saúde, trazer um novo momento do Hospital Frei Galvão e contextualizar um pouco para a população, né, para que eles tenham um conhecimento de todo o trabalho que está sendo desenvolvido, todo o trabalho que está sendo feito. O hospital, tratando agora um pouco sobre o Hospital de Amor, que é a Fundação Pio XII. Sim. Eu vim de Barretos, né, sou nascido e criado em Barretos. De Barretos? Estou no hospital já há mais de aproximadamente 14 anos. Eu tenho uma formação inicial de enfermeiro e fui técnico de enfermagem, auxiliar, e comecei a crescer dentro do hospital. Então você e conhece os dois lados do balcão. Exatamente, eu trabalhei Legal. muito com a parte Isso é assistencial. bom. Então, a lida com o paciente, o Hospital de Amor, ele é uma instituição que ele tem o meu amor, a minha admiração pelo princípio de tratar o paciente com amor, pelo princípio de tratar o paciente com dignidade Sim, sim. e a humanização. Então, isso faz parte da minha formação, está no meu sangue. E o Hospital de Amor, ele me trouxe essa divindade de poder ter uma instituição séria que defende o mesmo princípio que eu escolhi servir, para que a gente consiga dar o melhor para o paciente. Então, o Hospital de Amor, ele tem uma história há mais de 60 anos no Brasil. Maravilhosa, né? É um hospital que Aquilo lá é um show. ele tem um reconhecimento internacional, um reconhecimento no mundo. Nós temos várias instituições parceiras em Harvard, o MD Anderson nos Estados Unidos, que são instituições vinculadas ao Hospital de Amor pela qualidade, o tratamento, tudo que a gente oferece para os nossos pacientes dentro da oncologia. Então, nós somos mais de 60 unidades no Brasil. E durante um grande período na oncologia, dentro do município de Barretos e em toda a região, os prefeitos, os secretários de saúde, todos os governantes começaram a ter esse olhar mais próximo para o Hospital de Amor, reconhecer o tratamento, reconhecer a forma de tratar, os medicamentos, a taxa de cura, a taxa de mortalidade, começou a olhar a instituição cresceu. Em um determinado momento, dentro do município, ali naquela região que nós atuamos ali, o nosso presidente ele foi forçado a sair da oncologia e ampliar o leque para poder trazer também o hospital geral, o hospital clínico, para dentro da qualidade essencial que hoje a instituição em oncologia oferece. E quando a gente se deparou com essa realidade, porque na oncologia que a gente já tem só médico especialista, know-how, já é reconhecido no mundo, para nós foi um grande desafio, porque nós não tínhamos noção... Tirando o centro São Paulo, a cidade de São Paulo, os hospitais, é Barretos. Nós estamos em 18 estados do Brasil. A medida da oncologia no Brasil é Barretos. É Barretos. Vocês recebem gente do Brasil inteiro, Do Brasil inteiro. Nós temos
a menor taxa de mortalidade, nós temos o maior índice de diagnóstico de câncer do Brasil. Então, o Hospital de Amor ele é reconhecido pelo volume de atendimento que ele faz, pela qualidade assistencial que ele oferta, pela quantidade de diagnóstico precoce, pelo tratamento, por todo esse O que cuidado que é? com o Qual é o paciente. segredo desse índice menor de mortalidade? Você fala em câncer e fala, vou morrer. Exatamente. Né? Quanto tempo de vida eu tenho? E o paciente ele É. chega dentro do Hospital de Câncer, É. em Barretos, ou em alguma das nossas unidades, ele chega com a convicção que ele vai morrer. Ele está indo para o matadouro. Certo. É o que a gente escuta dos pacientes. Por quê? Porque ele já foi destratado na atenção primária, ele já foi destratado numa UPA, ele já foi destratado num hospital, já fizeram descaso, demoraram Ninguém para dá a o diagnóstico. Já explicação desenganaram. correta, né? Já foi desenganado. Então, Sim. assim, aquele lugar onde ele chega, ali ele chega para entregar a vida dele para morrer. Chegou ali e o falou que trato aqui é meu humano, último local. Leonardo. A diferença É o trato humano. É o trato É o trato humano. humano. E quando ele tem essa oportunidade de adentrar a nossa instituição, e ali eu falo que nós somos uma família, não existe um médico no pilar da instituição, não existe o diretor, não existe... Não, nós estamos todos na mesma linha e o nosso olhar é voltado exclusivamente para o cuidado com o paciente. Então, quando uma instituição ela tem como foco o tratamento humano e não o tratamento financeiro para depois chegar no humano, isso muda toda a realidade. Então, o paciente ele chega lá e é uma fala que é do nosso presidente e é essa fala que a gente vive todos os dias. Ele diz que toda vez que um paciente chega lá desacreditado, entregue, Sim. família abandonou, está na sarjeta, abandonado, o nosso dever, nossa obrigação é acolher esse paciente, colocar no colo e devolver a dignidade para esse paciente. E ele fala, se você ofereceu toda a medicação, todo o tratamento e você não tem mais nada para fazer para esse paciente, colapsou tudo, não tem mais nada, você coloca ele no colo e dá água com açúcar. Abraça esse paciente, que vai ser o melhor momento da vida desse paciente. Então, quando você tem um presidente do hospital que tem esse princípio, essa filosofia de olhar o paciente, a necessidade, olhar O a humano, família, né? o humano, esse tratado humano, você muda toda a cultura de organização interna da instituição. Com certeza. Lá, você não vai encontrar, nas nossas instituições, o médico destratando o paciente, o médico destratando a equipe assistencial. Nós somos uma família lá dentro. E é essa filosofia que você está trazendo para cá? É exatamente. Nós recentemente chegamos em Guaratinguetá, né? Agora já sou guaratinguetaense. Opa! Já tomou a água, daqui não Já sai. tomei, eu e minha família já estamos alocados aqui na cidade, assim Legal. como várias Maravilha. pessoas, médicos, nossos gerentes que vieram Sim. de Barretos para que a gente conseguisse fazer uma leitura geral do Hospital Maternidade Frei Galvão. No ano de 2025, nós, a pedido do Frei Hans, viemos para poder dar um apoio, Sim. viemos fazer um suporte, entender o que é o Frei Galvão, para poder entender esse contexto histórico que ele tem, que é um contexto histórico muito É triste. maravilhoso, é isso que eu ia falar. É um contexto histórico, quando a gente vê do ponto de vista assistencial de capacidade, é um grande centro de saúde, um grande equipamento de saúde, mas nos últimos anos, na última década, vamos dizer assim, foi sido transformado por várias histórias ruins. Mas eu também tenho convicção de uma Ele foi coisa. transformado numa... um termo que eu posso usar, uma coisa mais administrativa. Empresarial, Empresarial, negócio. gostei. E o paciente, ele não é um negócio. É. Ele é o amor de alguém, ele é uma vida. Então, quando Isso você, muda. quando você desfoca o olhar e você olha o financeiro, o dinheiro, você não olha o paciente. E foi isso que aconteceu. E a coisa veio se E acumulando, veio se acumulando. vocês chegaram olhando assim, em termos de estrutura. Qual foi aí a avaliação A feita em termos de estrutura, excelente. Sim. Boa, né? Hotelaria, ótima. Tem uma equipe que hoje eu posso dizer que, com muita certeza, são pessoas que estão ali dentro. A gente está chegando aí a 900 funcionários. Ô, São louco! pessoas que amam trabalhar dentro dessa instituição, que estavam desacreditadas quando a gente chegou, com salário atrasado, com vale alimentação atrasado, com FGTS atrasado vários anos. Sim. Um cenário muito triste, porque isso é o direito do trabalhador, então a gente tem que honrar para poder cobrar e tratar o paciente bem. Sim. Então, a gente se deparou com uma situação muito estruturalmente excelente, mas com um contexto histórico muito triste. E quando a gente quando a gente assume um serviço como esse para fazer gestão, imagina um hospital que inaugurou em Cruzeiro, um hospital novo, ninguém entrou, ninguém fez história, e a gente chega para fazer história. Aham. É muito mais fácil. Sim, sim. A gente chega nesse momento para mudar
um contexto histórico. Aham. Nós chegamos para colocar a casa em dia. Fazer com que as pessoas acreditem novamente nisso. A Isso gente, que eu acho que é o mais o difícil, nosso presidente ensina que nós temos que primeiro convencer o nosso clero, quem está dentro de casa. Sim, sim. Então, reuniões internas, café da manhã com todo mundo. Eu tive a oportunidade de conversar com todos os funcionários e trazer essa nova oportunidade de pedir para cada funcionário, para cada médico, uma única chance para que nós do Hospital de Amor pudesse demonstrar a nossa capacidade de fazer gestão, Como é que a gente demonstrar que trabalha? o SUS, que é o paciente pobre, é o paciente que está vulnerável, que sofre, que morre na fila esperando, que perde a perna amputada, a criança que morre na fila, esse paciente é o paciente do SUS. E a gente precisa de Mas mostrar... viva o SUS, não? Viva o SUS. E a nossa missão, dentro desse contexto, quando a gente traz para dentro da nossa casa esse cenário, que é o nosso hospital, a gente pede para todos os médicos das nossas equipes, pessoal, nós vamos tirar o convênio particular daqui, porque tem paciente do SUS morrendo e isso é inadmissível. É Então isso nós que vamos... a população quer saber. Quer saber? Nós vamos ampliar a nossa capacidade para 100% SUS, independente de quanto custa, porque a gente também tem fé e crê. E quando você desenvolve um trabalho honesto, quando você dá o melhor para o paciente, quando você olha o paciente, tudo que existe em relação à parte de financiamento do serviço, a gente consegue por providência. Certo. Parceiros, empresários, Você as tem um empresas nome, privadas. é fácil de vender isso. Nós temos né? isso. Entre Então, assim, aspas, o vender. Sim. nesses 9 meses de gestão do Hospital Frei Galvão, o nosso primeiro movimento foi trazer essa conversa para dentro de casa. Chamar funcionário médico, pedir a oportunidade, pedir para que eles escrevessem na vida de cada um deles essa nova história do Frei Galvão, que é uma história que nunca foi escrita. E a partir desse trabalho, desses 9 meses, a gente começou a dar um material melhor, tratar o paciente de forma diferente. Mas escute, vamos trocar no feijão com arroz, Leonardo. É assim, o Hospital Frei Galvão hoje atende tudo SUS. Então, como é que o paciente SUS chega até lá? Perfeito. Qual é o caminho que ele tem que fazer? Perfeito. Deixa eu contextualizar essa parte para vocês. Sim. Quando nós chegamos aqui, nós tínhamos 100 leitos disponíveis para o hospital. Nós tínhamos uma tem um média... total de quantos leitos? Nós temos aproximadamente quase 200 leitos. É. Então, naquele momento tinha só 100 leitos funcionando, 60%, 70% dos leitos no contrato era destinado para SUS e os outros para convênio particular. E na prática era o contrário que acontecia. Sim. Tinha mais convênio particular porque o SUS entrava pouco. Sei. Então nós tiramos o convênio particular e transformamos 100 leitos em 100% SUS, nos primeiros 90 dias que nós estávamos aqui. Certo. E quando a gente se depara com esse movimento e você começa a abrir portas para o paciente entrar, a gente começa a conhecer a dor de cada paciente, consegue conhecer a fila que existe em cada especialidade, a dificuldade do paciente acessar o serviço. A gente começa a fazer um diagnóstico, tanto em Guaratinguetá como em toda a região, para poder, em algum momento, fazer um planejamento estratégico. E nós chegamos agora em 2026. Então, de 60% que eu tinha de SUS, 40% convênio, virou 100% convênio de 100 leitos. E a partir desse próximo mês, nós estamos abrindo 180 leitos exclusivamente para o paciente SUS. Como que de fato, a via para ele acessar o serviço? Esse convênio Só o SUS coração. é através de prefeitura, estado e governo federal? Isso, Como hoje é nós que temos funciona? um convênio com o município. O povo quer saber quem banca isso, é o governo federal. O município é o órgão conveniado com o Hospital Maternidade Frei Galvão. Certo. O município ele tem um serviço que ele compra do Hospital Maternidade Frei Galvão, que é o complexo materno-infantil, maternidade, pediatria, UTI neonatal. E nós temos os outros serviços, clínica médica, UTI, cirurgias, que é o suporte para toda a região. Esse financiamento ele vem através do governo federal e através do governo estadual pela tabela SUS paulista. Certo. Então são as 3 esferas que financia hoje toda a hospital. receita do Hospital Maternidade Frei Galvão. E essa receita é 100% SUS. Não entra nenhum recurso particular, nem recurso de convênio. 100% SUS. Nem um parceiro? Aí entra outras fontes de receita, que daqui a pouco eu vou tratar sobre isso, que eu vou chegar nessa parte. Porque eu acho que só a tabela SUS, mesmo Não, a tabela do não. Estado de São Paulo, mesmo assim não A gente não aguenta. consegue. Não Então, consegue. assim, a forma do paciente hoje conseguir chegar no Frei Galvão, nós temos por via ambulatorial Sim. e a rede de urgência e emergência. Via ambulatorial, o agendamento do município dele, todo município tem
um local onde faz a regulação, onde faz agendamento. É o CROSS, né? A O tabela CROSS. Não, o CROSS ele é o sistema que faz a regulação. E cada Certo. município tem esse local de agendamento, que é o núcleo de regulação. É. Então, eu disponibilizo as vagas para o CROSS Sim. ou para o município. Aham. E o município, através dessas vagas que eu disponibilizei, ele agenda o paciente para vir no meu ambulatório. Então, a consulta é marcada, o paciente é avisado, ele vem no meu ambulatório e é atendido. E dali, se ele tiver que precisar de fazer exame, ele já faz no Frei Galvão. Se ele tiver alguma indicação Então você cirúrgica, tem o serviço de ambulatorial lá no Frei Galvão tem também, serviço ambulatorial. que é a porta de entrada. Que é a porta de entrada para serviços ambulatoriais. Então, por exemplo, cirurgia eletiva ambulatorial. Cirurgia eletiva, ela é um serviço ambulatorial. Isso é um Então, o atraso paciente enorme nessas filas, não? e aí gera um contexto grande de filas. Então, essa é uma forma de entrada. Eu disponibilizo a minha agenda para os municípios e para Guaratinguetá. Através dessa agenda, o paciente ele é agendado, recebe o agendamento e ele vai ser atendido no Frei Galvão. O que acontecia muito no passado e acontece em vários municípios, o que atende o paciente, ele solicita ultrassom para o paciente, solicita Certo. raio-x. Sim. Aí o paciente tem que voltar para o município para entrar numa outra fila Isso, e volta no serviço daqui 6 meses. A gente mudou esse contexto quando a gente fez esse diagnóstico. O paciente, uma vez que ele é inserido na minha agenda de atendimento, a nossa instituição ela tem toda a capacidade técnica para poder resolver o problema do paciente. Ele faz o exame de sangue, a tomografia, faz o ultrassom, o que ele precisa para poder agilizar o atendimento dele, retorna com o nosso especialista, ou ele recebe alta porque ele não tem indicação de dar continuidade, ou ele é indicado para fazer uma cirurgia. uma que cirurgia. foi necessário. E aí ele vai para a fila cirúrgica para a gente poder trabalhar com esse processo cirúrgico. O outro movimento é a rede de urgência e emergência. A rede de urgência e emergência é o paciente que recebe o primeiro atendimento em algum local, como, por exemplo, a UPA, ou os municípios menores que têm pronto atendimento, tem as UBS que fazem atendimento, eles recebem o primeiro atendimento nesse local. Através desse atendimento, o médico insere no sistema CROSS as informações e a gente puxa o paciente para poder ser admitido no Frei Galvão dentro do que é média complexidade. Que também existe um grande desconhecimento da população e dos serviços também em relação ao que é médio e o que é alta complexidade. Sim, Né, que é sim. importante. Por que ainda o munícipe de Guaratinguetá tem que ir para Taubaté, tem que ir para São José, Caraguatatuba. Caraguá? Porque a UPA está aqui 5 dias na UPA aguardando cirurgia. A UPA não faz cirurgia, a UPA ela porta de faz o entrada. primeiro atendimento, estabiliza o paciente e através da rede de urgência e emergência ela direciona o paciente para o local o qual tem a habilitação técnica para poder tratar o paciente. Certo. Então são essas duas vias de entrada. Ou ele vai entrar pela rede ambulatorial, que é através desses agendamentos dos municípios, Isso é ou ele vai através entrar do pela seu urgência e posto de emergência. saúde, para falar o português claro. É Isso, através do seu posto de saúde. Isso. Né? Você E a vai lá, rede o de- médico te atende. Se você precisa de uma tomografia, ele põe lá no sistema. E se você tiver aberta ali a agenda, A agenda você ele faz o puxa. exame. Perfeito. Isso. E a rede de urgência e emergência, ele passa por um primeiro atendimento nos prontos atendimentos ou na UPA. A partir disso, ele é direcionado para o Frei Galvão. Então, essas são as portas de entrada do Frei Galvão. Tá. Tá? Tá. Ótimo. Agora Com você exceção, sabe. perdão, É. com exceção É. do novo serviço que nós temos agora, que é a rede, falando de rede das Aline, mulheres. né? É. Que é a rede da mulher, a atenção à maternidade. Então, nós temos o serviço de maternidade, pediatria e neonatologia. Nós temos uma portaria do Ministério que trata sobre a antiga rede Cegonha, que hoje traz a rede Aline, que ela defende e assegura à mulher de que ela, quando está no período gestacional dela, que ela está frágil, está passando por um momento de reconhecer todo o seu corpo, aceitar a criança, Que é isso que amar tem a dentro de mim? criança. Assim, é uma mistura de sentimentos, de um autoconhecimento que essa diretriz do Ministério da Saúde, ela garante que a mulher, no momento certo, ela acesse a maternidade a qual ela vai ter o parto. Porque, um exemplo, no passado, as gestantes elas eram atendidas na UPA. E aí depois elas eram transferidas para a maternidade de referência dela. Quando você abre a maternidade para a gestante ter acesso à obstetra, à enfermeira que vai cuidar dela no dia do parto, você aumenta a confiança da mulher dúvida. sobre a relação dela com o médico, sobre a relação dela com o próprio hospital, a relação dela com o contexto familiar dela, porque agora ela tem segurança e tem um acesso garantido que no dia do parto dela ela sabe onde ela tem que ir. Se ela sentir O contração à médico noite... que faz o pré-natal dela vai ser o médico que vai atendê-la na hora do nascimento, porque a grande preocupação dessas mulheres é isso. Fala, mas daí eu chego lá, o meu neném vai nascer, não era o meu médico, como a gente fala, né? Não é o meu médico, e agora?
E agora, o que vai acontecer? E agora, o que eu vou fazer? Quem vai fazer meu parto? Como é que Isso- vai nascer meu filho? Isso Neuza, acontece? Quando você olha o paciente, esse contexto ele muda. Por via de regra, como que deveria ser esse cenário? A gestante ela faz todo o pré-natal na atenção primária Sim. e ela chega na maternidade no dia do parto dela. Por via de regra, sim. É. Quando você coloca o paciente no pilar como foco do nosso processo de atendimento e ele como principal protagonista do processo, Sei. esse atendimento ele muda. Nós implantamos agora no Frei Galvão, já faz um pouco mais de 1 mês, 2 meses, Quer dizer que o vai começar a ambulatório. nascer criança de novo em Guará, né? Já nasceu mais de 250 crianças em Guará. Você sabe que meus sobrinhos netos tiveram que nascer em Lorena, porque aqui não tinha maternidade. Não. Agora você tem a maternidade Frei Galvão. Tinha a Santa Casa, que fez um excelente trabalho no passado, É. e agora a gente abre as portas para o Hospital Maternidade Frei Galvão. Então, a gestante ela faz o pré-natal na atenção primária, que é a via da regra do SUS. Depois ali de 25, 28 semanas, ela é convocada para o ambulatório do Hospital Maternidade Frei Galvão e ela segue fazendo pré-natal tanto na atenção primária como dentro do Hospital Maternidade Frei Galvão. Ótimo. Qual que é a diferença? A diferença é que nesse ambulatório do Frei Galvão, ela vai conhecer a enfermeira que vai estar no dia do parto dela, a equipe assistencial, fisioterapeuta, psicóloga, toda a equipe multidisciplinar, o médico que vai estar presente no dia do parto, ou grande parte da equipe médica vai estar no dia do parto. Ela vai conhecer a maternidade. Esse sistema valoriza o parto normal? Vou chegar nessa parte. Então, aí ela vai conhecer a maternidade, ela vai conhecer que existe um ambiente de UTI neonatal. Então, com esse processo, você traz a mulher mais cedo para a Dá muito mais maternidade. segurança para ela, né? Você vai evitar que ela fique acessando o seu pronto-socorro de forma desnecessária, porque grande parte das mulheres que vai no meu pronto-socorro hoje da maternidade é porque elas querem saber o que vai acontecer no parto. Então, quando você traz ela para o ambulatório, ela já sabe que o pronto-socorro é só se ela tiver alguma queixa importante. Algo sério mesmo. O sério. É. E aí você traz confiança, você traz mais segurança para essa mulher. E qual que é o objetivo principal desse movimento? Garantir segurança, acesso ao serviço e um atendimento mais humano. E o objetivo principal também é você pegar o perfil de mulher que você tem no serviço. Então nós temos mulheres que está com o seu primeiro filho, está na sua primeira experiência e ela já está convencida que ela vai fazer o parto cesárea. Ou ela quer ainda fazer o parto natural, o parto vaginal, tentar. ela quer tentar, só que quando ela chega no serviço, tem uma cultura cesarista. Que é a cultura que fala, ó, não, Você vamos fazer a sabe que cesárea Guará que é mais já foi, fácil. uns anos atrás, a campeã de cesarianas? Eu posso te afirmar que Guará tem um índice maior de 90% a 95% de cesáreas. Tem cabimento uma coisa dessa? Mas tudo isso é a cultura institucional Exatamente. e essa forma de trazer a paciente primeiro para o hospital que não acontece. Então, quando a paciente chega no dia do parto, ela vai para a cesárea. Então, o nosso objetivo com esse movimento de trazer o ambulatório é garantir que ela tenha segurança, que ela tenha conhecimento da estrutura que ela vai ter criança, da segurança da equipe, e aí a partir disso a gente começa a trabalhar com ela das possibilidades das vias de parto. Olha, se você tiver o parto cesárea, é uma opção sua, Sim. tem que ser a partir de 39 semanas, ou se você chegar aqui em trabalho A opção de é parto, dela. a opção é sua. Mulher, você vai escolher. Só Certo. que veja bem, A não ser que tenha algum problema que o médico fala, olha, isso, não aí pode. tem a contraindicação médica, Sim, né? Aham. E a outra parte é quando você dá a opção para ela de trazer ela para a sala de parto. Nós temos duas salas de pré-parto lá no Frei Galvão, que é um ambiente reservado, é um quarto privativo para ela, para o marido, para a sogra, para a mãe que estiver ali no momento do parto. E vai todo mundo, né? Isso, Você sabe. e lá tem vários equipamentos, tem bola, tem os banquinhos específicos para ela fazer exercício no dia do parto, para estimular o parto normal. Então, esse indicador nosso, para você ter uma de ideia... agachamento. É um o banquinho agachamento. mais baixo, Ei. porque eu não sei quem foi que inventou a lei de gravidade ao contrário para a gente parir. Aí põe a mulher deitada com as pernas para cima e quer que ela faça força e a criança saia. Não Mas a vai, lei da não gravidade vai, é para não vai. baixo. Exatamente. Índio sabe Exatamente. fazer isso direito, não é? Exatamente. Exatamente. Que coisa maluca. Então, quando você tem a mulher que ela tem essa oportunidade de querer, Vocês estão fazendo, então já nasceu muita gente já em parto nasceu mais de normal, né? 250 pessoas, crianças, na verdade, né? E nós aumentamos aí nesses 90 dias mais de 30% de parto Normal. vaginal, normal, né? Ainda é uma missão muito grande, porque é um trabalho que continua. Nossa missão agora em relação a essa parte da atenção especializada da mulher, falando de maternidade, é que a gente já comece a fazer uma
uma integração com a atenção primária do município, porque o médico que está na atenção primária, ele também tem que ter a segurança e a garantia que existe um serviço que, se ele pedir ajuda, socorro, ele também vai ter o respaldo. Então, não existe Frei Galvão, não existe a estratégia da saúde da família do município, existe a equipe de saúde que integra o município. Quando você muda esse contexto, coloca o paciente no foco dessa iniciativa, integra todo o serviço, você reduz taxa de mortalidade de mulher. Nós estamos numa região e numa cidade que tem um grande índice de taxa de mortalidade materno-infantil, uma das maiores do estado de São Paulo. Olha só isso. Então, eu poderia falar que hoje nós temos que comemorar... Isso por conta das intercorrências de cesariana, né? Muitas. Hoje nós temos que comemorar a evolução desse serviço no Frei Galvão, nós temos, mas ainda existe um grande desafio, que é mudar o cenário da mortalidade materno-infantil de Guaratinguetá, mas também de toda a região. Maravilha. Esse é um cenário nosso. Um outro movimento que a gente também implantou quando a gente coloca o paciente no foco da situação é a mulher no dia do parto, ela tinha um parto, a criança nascia, ela voltava para o município para poder fazer o registro da criança, às vezes não registrava, atrasava. Então hoje a criança ela já é registrada dentro do hospital, ela já é registrada, e quando ela sai de alta do hospital, na prática, ela tem que voltar para o município de origem dela, por exemplo, Guaratinguetá, e ela tem que ter a criança tem que ter uma consulta com um pediatra entre 7 e 10 dias. Ela tem Só que que, voltar imagina, você tem uma cobertura de atenção primária que não é hoje o que é esperado. Um serviço que precisa de muito ajuste. Sim, sim. Uma demanda grande de paciente. Essa criança ela ia ser consultada daqui 2, 3 meses. É verdade. E a gente perdia o time de fazer um diagnóstico, de enxergar que essa criança não está mamando bem. O que nós criamos? E aí isso começou a refletir, por exemplo, na gestão nossa da UPA. Que as crianças que nasciam no Frei Galvão, passava 2, 3, uma semana, ela retornava na UPA porque não estava bem. Então, peraí, vamos olhar Tem alguma diferente. coisa O estranha paciente é o nisso. pilar da nossa situação. O que nós vamos fazer? Toda criança hoje que sai do Frei Galvão de alta, ela já sai com a consulta com o meu pediatra do Frei Galvão. Marcado. Ela retorna no Frei Galvão entre 7 e 10 dias, para a gente garantir que ela tenha tempo hábil de acesso ao pediatra. Isso também é agendado com a atenção primária, o serviço, só que a nossa garantia que o paciente está sendo assistido no tempo Peraí, quando adequado... você fala que isso é atendido pela atenção primária, aí já entra uma outra agenda, é isso? Isso, o paciente ele sai com 2 agendas. Uma agenda que ele vai ser atendido na UBS do posto do bairro dele, Certo. que é a referência dele, na ECF. Isso. E a outra agenda que ele sai para ser atendido com o meu médico pediatra, Sei. dentro do hospital. Então, em 7, 10 dias, ele volta no meu ambulatório. Aí já está certo. Isso já está funcionando, já faz uns 60 dias aí para mais. E a gente está garantindo esse acesso seguro da criança no tempo hábil. Nesse ambulatório, se a gente identificar que a criança, às vezes, não está mamando bem, a mãe às vezes está com o mamilo da mama, ali do seio, machucado, precisa de fazer alguma terapia de laser, ou está com dificuldade de Empedrou. amamentar, ali é o momento dela ser acolhida, dela ser orientada mais uma vez, treinada mais uma vez. De repente, se essa criança tiver necessidade de voltar mais vezes no ambulatório, essa criança vai voltar. De repente, é uma criança que ficou na UTI neonatal, nasceu com baixo peso, ficou muito tempo internada, é uma criança um pouco mais frágil, vamos dizer assim. Ela vem para esse ambulatório, ela acompanha com o meu neonatologista e a gente começa a fazer todo um cerco na mulher e na criança, por exemplo, para evitar que ela perca a vida dela, para evitar que essa criança volte a internar, adquira uma infecção, que ela piore, que ela, de repente, perca a vida por falha E assistencial. pediatria, porque é uma diferença entre maternidade é quando a criança nasce e tudo bem. E pediatria, vocês têm lá também? Nós temos hoje Se uma criança pediatria. estiver doente, internar... Isso, inclusive, nós estamos num período muito importante da saúde das crianças, que é esse período sazonal que a gente fala das doenças virais, respiratórias, né? Sim, sim. Então, hoje o Hospital Maternidade, hoje, saindo de lá agora, nós estamos com uma capacidade operacional maior do que 150%, porque nós tivemos que abrir leito extra para poder absorver essa criança no hospital, porque é o período que nós estamos, isso tende a estender até ali perto de julho, agosto. Então, até uma informação importante, pedir para as mamães procurar o posto, deixar as vacinas em dia, sem sabe? dúvida. Ter esse cuidado especial com a criança, porque nós estamos Não cai nessa no momento. conversa de que vacina não precisa, não, porque isso é tudo balela. Vacina salva vidas. Vacina É salva isso. vidas. E o é. TI, Nel? A UTI neonatal é bom. a mesma coisa. Então, assim, tanto a pediatria como a UTI neonatal, nossa UTI neonatal hoje está com uma taxa de ocupação de 90%.
Então, ela é uma Quantos leitos UTI. você tem lá? Nós temos hoje 6 leitos de UTI neonatal e tenho mais 4 que seria como se fosse uma semi-intensiva, que a gente chama de U5. Sim. Mas hoje eu estou usando todos como se fosse UTI neonatal. Hoje eu tenho 9 leitos ocupados. E isso, só para o tadinhos. município de Guaratinguetá, é um indicador que não é legal. Porque isso mostra uma fragilidade de todo o acompanhamento da gestante durante o período de Todo gestação. pré-natal ali, do pré-natal. Pré-natal. Isso está muito associado Sim. a esse resultado da criança no neonatal. Então, esses ambulatórios, tanto pré-natal como o puerpério, puericultura, tanto para a mãe como para a criança, ela visa garantir que a mulher não acesse a UTI, que não tenha complicação durante a gestação, ou se ela tiver alguma complicação, se for, por exemplo, uma gestante de alto risco, ela é uma gestante de alto risco, ela tem complicação tem uma doença muito específica, uma coisa rara, a gente já identifica ela no nosso ambulatório, a gente já separa ela, já agenda ela no dia certo, a equipe está todo mundo orientado, acompanhando aquele processo. Leonardo, isso é um trabalhão para você um mudar essa trabalho. filosofia de trabalho, porque Sim. as pessoas que trabalham têm uma certa regra, né? Uma certa condição ali. Agora, para mudar tudo isso, porque você tem 900 Até- pessoas lá, entre funcionários, médico, administração e tudo mais. Tudo. E mudar a cabeça, né? Olha, não é assim mais que a gente atende assado. Isso aí é muito difícil. É muito Você difícil. deve ter ainda Existe- muitas vírgulas aí pelo caminho. Sim, e existe, eu levo em consideração algumas, eu uso como referência algumas falas, como por exemplo, até para falar com imprensa, com vereador, com deputado, que a gente tem aberto muitas portas para conversar. Mas o Frei Galvão teve a história X. Eu falei, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. A história X, quem Acabou. constrói é o CPF, é o Leonardo. O Frei Galvão é só uma estrutura. Se lá escreveu história errado um dia, aconteceu alguma coisa, tem um nome, tem um CPF. Esquece isso, nós estamos num novo momento. E aí a gente começa a convencer os médicos, convencer quem está dentro da nossa casa, trabalhando e dando o exemplo do que a gente faz. Sim, sim. Porque não adianta eu falar de humanização, de tratar o paciente com amor, com carinho, E e você eu destratar próprio. os meus funcionários. Sim, sim. Não existe isso, nem da minha parte e nem da parte do presidente com nós. Agora, Então, é o exemplo que a gente fala, né? Onde está o exemplo arrasta. Quando você trata o médico não como diretor, mas como um parceiro, um amigo que está ali para socorrer ele numa necessidade de um equipamento, de uma deficiência assistencial, ele vai te olhar com outros olhos. Ele vai entender que o trabalho dele agora faz muito mais ele sentido. vai voltar sim, sim. lá na faculdade Exatamente. e naquela época que ele tinha um idealismo, né? Eu vim aqui para ajudar, Sim. eu não vim aqui para ficar rico, eu vim aqui para ajudar, para Exatamente. fazer a minha parte. É você decidir. Ganhar dinheiro também. É você óbvio. decidir que você está ali para tratar do paciente pobre. A gente tem Exatamente. uma situação em Guará que até a Nádia, nossa secretária de saúde, vem trabalhando, quer mudar também esse atendimento, né, nas unidades básicas, nas UBS, nas ECFs, para poder melhorar até mesmo a cultura da cidade, né? Porque hoje todo mundo procura ou diretamente a UPA ou vai direto lá para Galvão, sendo que tem o processo. Mas é preciso também preparar e melhorar, Precisa. né, esse preventivo. Sim, uma coisa que muito bem colocada a sua fala. Tanto o prefeito Júnior como a Nádia, né, a Prefeitura Municipal de Guará, Sim. eles têm uma missão muito importante que é ampliar as unidades para abranger melhor o município. É um município, município por mais que tenha cresceu, 100 né? e poucos mil habitantes, mas é uma região muito grande, né, um município muito grande. Então eles têm esse desafio e quando eu tenho a oportunidade de conversar com eles, falando de saúde, eu olho com esperança isso. Eu vejo que é o plano, que a ideia está certa e que isso vai refletir, por exemplo, no atendimento da UPA, Sim. que atualmente nós fazemos gestão. A UPA é um grande desafio nosso. Nós fazemos em UPA média é aí porta de 400... entrada, né? É emergência. É o antigo emergência. pronto-socorro. Exatamente. A UPA, ela faz em média 400 atendimentos por dia. Né? Tem dia que faz mais, tem dia que faz um pouquinho menos. São muitos atendimentos. Quando você faz essa quantidade de atendimentos mês, dá entre 12 e 15 mil atendimentos mês. E aí você imagina que de 12 mil atendimentos mês, quando a gente estratifica quem realmente precisava estar ali, a gente está falando da casa das 2 mil pessoas, 3 mil pessoas. Louco, 10 mil pessoas poderia citar. Mas daí a Nádia, Exatamente. outro dia conversando Sim. com ela falou que mudou a atenção lá do posto de saúde.
Então agora no posto de saúde tem, não é vacinação, não é só num lugar. Nos postos tem a vacinação, a enfermeira está sim. lá. Tem alguns medicamentos para que possa ser atendido na hora. Na hora, Pô, o sujeito cortou o pé, ele vai para a UPA, vai para o posto de saúde ali, porta, Sim, sim. né? Assim, Isso é diminuiu, importante. enxugou a UPA? Não, ainda não. Ainda não? Ainda não. Nós estamos Não num deu pra trabalho ver. de conscientizar as pessoas É. que a atenção primária, ela anda de mãos dadas com a UPA, de mãos dadas com o serviço secundário, que é, por exemplo, Frei Galvão e a Santa Casa. A gente anda de mãos dadas. Então, é importante que ele confie no serviço de atenção primária, que ele confie no serviço da UPA e dos outros serviços. Então, nós estamos numa região que ela tem uma característica muito diferente das outras regiões do estado de São Paulo. Sim. É uma região que é uma região muito pobre, é uma região que tem uma vulnerabilidade. Quando a gente, por exemplo, olha a maternidade, nós temos a maior taxa de mortalidade materno-infantil do estado, nós temos o maior índice de Você fala da amputação do estado de São região, Paulo. essa região... Guaratinguetá, o Vale. fundo Vale do histórico Vale, aqui, isso. nosso vale histórico. Exato. Então, assim, Nós já viramos fundo do vale, viu, bem? nós estamos diante de um cenário em que, quando você compara o estado de São Paulo para esses dados, é a pior região de saúde do estado de São Paulo. Pois é, Então, que não dá para a gente tristeza. falar com alegria e de que nós estamos num cenário diferente de saúde. Não, nós estamos num cenário muito triste de saúde, onde o paciente sofre. O que é Então- isso? É falta de gestão, falta de visão, falta de amor, falta de administração, Olha, eu posso politicagem? O que a gente pode Está falar? tudo associado, né? Políticas É. de saúde, com os políticos que fazem a saúde, com as instituições de saúde. Saúde dá e aí dinheiro, é o que você ouve no Brasil eu vou chegar na parte de 100% SUS ainda. É. Mas, um exemplo, voltando na questão da Sim. UPA. Quando você pega a UPA, nós temos aí, em média 12 mil atendimentos. Tem que estar lá na UPA oficialmente 2, 3 mil pessoas. A gente vê que é um cenário colapsado. Não é inteligente da nossa parte, porque a UPA tinha 5 mil atendimentos, agora está 20 mil. Não. Quanto mais atendimentos eu tenho, mostra uma fragilidade de atenção primária. É ruim isso. Não é um cenário, não é um número Não é um bom. cenário. Não é atendeu um cenário lá, bom. por que está vindo aqui, Exatamente. Então, a UPA, nesses meses que nós estamos fazendo gestão, nós passamos de 70 mil atendimentos. Então, quando você pega 70 mil atendimentos e a quantidade de, às vezes, reclamações, Sim. de insatisfação dos nossos pacientes, que é muito importante a gente saber, ainda assim é uma quantidade muito pequena. São todas importantes, mas ainda assim é uma quantidade pequena. E o paciente ele tem que ter a consciência de que, por exemplo, na UPA, nós temos os canais oficiais de comunicação da UPA, que depois Sim. eu gostaria que você colocasse. Sim, vou falar. Porque através desses canais oficiais de comunicação, a gente consegue acolher cada paciente, todas as reclamações, os elogios, as sugestões que os pacientes, que os acompanhantes deixam lá na UPA, tudo isso chega até a direção do hospital. E a gente tenta, com prioridade, atender o que é mais urgente. Sim, sim. Porque o interesse de atender o paciente melhor é nosso. Sim, sim. E nós temos muito ainda que melhorar, porque nós estamos numa região muito difícil de Leonardo, saúde. esses trabalhos feitos aleatórios, mal feitos, né? Sujo, baixo, lixo desses Infelizmente. pessoas que se dizem profissionais de comunicação, de rede social, atrapalha muito o trabalho de vocês. Né? Sim, ó, na verdade, a nossa atuação dentro do hospital não atrapalha, porque nós temos a certeza do que nós estamos fazendo. Não, sim. Ponto. É. Agora, qual que é o grande desafio? Atrapalha a E crença, o que atrapalha? a confiança. Atrapalha você convencer um médico, por exemplo, um profissional bom, renomado, tanto um enfermeiro como um médico, que aqui é uma cidade boa para trabalhar. Sim. Você cria e gera um caos na saúde pública do município, porque o paciente pobre que está lá na sua casa, ele não quer saber se é a gestão A, se é a gestão B, quem está fazendo Ele gestão. quer ser atendido e ele bem só atendido. quer ser atendido e bem atendido. Ué. Então, os geradores de informações Falsas. falsas. Não use a palavra fake, pelo amor de Deus. Desnecessárias. Desnecessárias, antiéticas, Sim, sim. desrespeitosas com os profissionais que atendem, com os pacientes que, às vezes, simplesmente querem encontrar uma via para fazer uma reclamação, para ter o seu pedido acolhido, e, de repente, essa família ela é exposta. Ela acredita que, através dessa exposição, o CROSS, que é o sistema de regulação, vai
fazer algo diferente. Não, o sistema de saúde, a regulação CROSS, ela funciona independente da minha vontade, Sim, independente do canal de comunicação, independente de quem está colocando. A gente não fica com o nosso Instagram aberto, Facebook, quem está postando coisa, não dá atenção para isso, não. O sistema de saúde, ele funciona. Vou perder tempo. E não com é isso. aqui em Guaratinguetá, não, é no Brasil. No Brasil. né? Então, infelizmente. o paciente, ele tem que compreender que no meio de mais de 70 mil atendimentos, saiu meia dúzia de informação, é triste. A gente tem que acolher essas informações também. Só que isso não representa exatamente nada do trabalho que a gente está fazendo. Porque o nosso objetivo é salvar vidas. É entender o que o paciente ainda está sofrendo para chegar na necessidade dele, para a gente poder acolher. Só que ele tem que acessar o canal oficial para a gente ter essa informação na Me mão. diga aí o canal, já estou colocando aqui. Já tem. Diga aí. E eu consigo realmente ser atendido ali. Eu tenho, se eu mandar ali uma mensagem, se eu Sim. mandar ali uma solicitação, pedindo uma ajuda, uma orientação. Por exemplo, eu na sou UPA. atendido. Na UPA você tem 2 serviços específicos. Você tem o SAL, que é Sim. que é um serviço que a prefeitura implantou, que está sendo excelente, que é pela Bruna, por exemplo, que faz um trabalho especial e acolhe pessoas ali que de uma forma muito única. Sim. Né? Nós temos o nosso serviço de ouvidoria, que fica disponível o tempo todo para acolher o paciente. Ah, mas vou mandar mensagem de madrugada, a pessoa não vai estar presente. Não, ela não vai estar presente, mas no primeiro minuto do dia dela, ela vai responder a sua mensagem, ela vai responder o seu e-mail, vai trazer até nós da direção a sua insatisfação, não fiquei satisfeito com o meu tratamento, de repente, recebi um diagnóstico que eu não concordo, a gente reconvoca o paciente, faz uma nova consulta, traz uma coisa mais personalizada. Porque o objetivo nosso é simplesmente garantir para o paciente que ele seja integralmente atendido, de forma segura, de forma harmoniosa, amistosa, de humanização. Esse é o nosso objetivo. Independente do que hoje se fala nas redes sociais, Sim. isso não move o nosso trabalho. Certo. O nosso trabalho é olhar exatamente para o paciente. Então me conte. Vamos lá. É um telefone? É o telefone, você quer Diga falar? aí. Tem diga um aí. WhatsApp, né? Tem um WhatsApp aqui, ó. Anote aí, é 12 982 10 0140, tá? 982 10 0140. Esse é um WhatsApp, você já pode deixar até salvo aí, você que está nos acompanhando. Tem o e-mail também, né? Tem o e-mail que é ouvidoria@hospitalfreigalvão.com.br, tá bom, gente? Tudo junto aí. E tem nas redes sociais também, no Instagram, @Hospital Frei Galvão, o Facebook é Hospital Maternidade Frei Galvão, e tem o da UPA também aqui, né, o canal da UPA que Isso. você deixou Qual é? aqui, né, que é o 12 WhatsApp, 12 982 78 1103, tá, 12 982 78 1103, esse é para falar na UPA, tá, gente? E o e-mail é ouvidoria.upa3guará@hospitaldeamor.com.br. Hospital Isso. de Amor, tá, gente? Hospital de Amor. De Amor. De Amor. Exato. E, inclusive, é muito importante falar sobre o Hospital de Amor, Sim. porque parece que é um nome fantasia, genérico, né? Que alguém criou da cabeça. Sei. Então, a instituição, ela sempre foi reconhecida pelo Hospital de Câncer de Barretos, Fundação Pio XII. Sim. E aí, sobre aquele perfil de paciente que chegava no hospital, pronto para morrer, para ser entregue, e a forma com que ele era tratado naquele momento, gente, mas espera aí, eu tô indo pro hospital de câncer de barriga, eu tô indo para morrer. Aí, de repente, eu chego e tenho um tratamento que me trouxe a vida vivo. de volta. Um grupo de pacientes, muitos pacientes, milhares de pacientes, procuraram o presidente do hospital, falou: "Senhor Henrique, o senhor precisa de mudar o nome do hospital. Porque isso aqui não é hospital de câncer. É. Isso aqui devolve a nossa dignidade, cura a nossa família. Por mais que a gente perca os nossos entes queridos, a gente perde, mas perde com segurança e com amor que está sendo feito o melhor para ele. Então esse hospital tem que chamar Hospital de Amor. E aí foi quando surgiu, foi o nome dado pelas pessoas que passam lá dentro. Olha que maravilha. Pelos pacientes. Não é um nome fantasia. Aliás, esse foi planeta criado de tá forma precisando aleatória. de muito amor. Precisando de né? muito amor. Muito Conta amor. uma coisa para mim. Com a inauguração agora desse hospital de Cruzeiro, que também é um atendimento pelo SUS, cabe todo mundo, ô Leonardo? O Hospital de Cruzeiro, eu estive lá na inauguração, um trabalho do governo do Estado de São Paulo maravilhoso. Tem uma equipe de gestão que é a gestão da ISG, estive com eles também, com a doutora Cecília, mandar um abraço para ela. É um pessoal muito competente, muito responsável e honesto quando a gente fala de saúde, de SUS. É um grande equipamento de saúde que vem para ser um diferencial também nessa região.
mas ele não vai gerar um impacto tão significativo para nós. Não, Ele vai atender mais o fundo do vale. certo. Por quê? Dentro do DRS-17, que é composto por 39 municípios, existe hospital regional em São José, em Taubaté, em Caraguá, existe em Cruzeiro. E aonde que não tem hospital regional? Aqui. Aqui. Guaratinguetá não tem hospital regional. Então, o Frei Galvão, por mais que ele não tenha um financiamento do Estado exclusivo para ser hospital regional, nós somos hospital regional e nós atendemos 17 municípios da nossa região e em algumas especialidades, como a urologia nossa, nós atendemos mais de 35 municípios da nossa região. Eu vou Então, é um fazer grande depoimento equipamento da aqui. região. Sim. Eu fui com uma amiga conduzi-la ao hospital lá de Caraguatatuba. Ela começou a fazer o seu tratamento oncológico aqui em Guará, no posto de saúde. O Cross mandou para lá. Eu fui para lá, fomos lá de manhã, tinha ambulância de todas as cidades do Vale do Paraíba, é impressionante, né? Mas eu fiquei impressionada com o atendimento lá. Entra, é coisa de primeiro mundo. Você entra, é atendido, tem vários atendentes, está ali com o computador, já manda você para cá, já manda para o médico para lá. Nós saímos de lá às 6 horas da tarde, mas ela fez tomografia, ela fez o exame clínico, ela fez não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e já saiu quase que com a receita da onco. Sim. Né? Ou vai fazer isso, ou vai fazer aquilo, ou vai fazer a cirurgia. Isso que ela voltou para Guaratinguetá. É o mesmo sistema? É o mesmo sistema. O sistema Quer dizer operacional... que não vou precisar mais ir para Caraguatatuba? Por exemplo, Caraguá, São José e Taubaté, É. e Cruzeiro também vai ter esse sistema. novo serviço. Tudo que é de média complexidade no sistema de saúde da região e de Guaratinguetá, o Frei Galvão é uma grande referência. Mas tem especialidades como, por exemplo, oncologia, neurocirurgia, às vezes uma questão muito específica de uma cirurgia de uma criança que precisa de retaguarda de UTI pediátrica, que aí esses grandes centros, eles são as referências para o nosso... Perfeito. É a grande complexidade. É a alta complexidade, que é para Guaratinguetá e para a região. O Frei Galvão tem um compromisso, e isso já está sendo tratado com a secretária de Saúde, e ontem eu tive uma reunião com a equipe do Estado, tudo que necessita nessa região nossa, olhando que essa pequena região, o Frei Galvão é o hospital regional, que precisa de implantar de serviço para o paciente não ter que sair daqui de Guará para poder ir para Taubaté e São José, o Frei Galvão está 100% disponível para poder abrir ortopedia de alta complexidade, abrir cirurgia vascular de alta complexidade, neurocirurgia Você tá de pronto média e pra alta complexidade. Nós estamos prontos. Neurocirurgia de média e alta complexidade, cirurgia de tórax, CPRE, que é um exame louco. muito específico para poder Sim. fazer, e a gente perde paciente por falta desse exame, o Frei Galvão tem disponibilidade para fazer. Serviço de psiquiatria, que hoje o paciente de Guará sai de psiquiatria, vai ter que andar 300, 400 quilômetros para poder ser internado no hospital, que é o Bairral, Itapira, que chama a cidade. Aliás, um dos melhores. Um dos melhores. O Hospital Frei Bairral. Galvão tem um departamento, uma área disponível para a gente construir, junto com a Secretaria de Saúde do município, como a Secretaria do Estado, um departamento de psiquiatria. Porque Opa! Guaratinguetá tem que ser uma cidade que seja autossustentável quando a gente olha esses 17 municípios da região. Então, além de administrador, você vai ter que ser político também, porque vai ter que convencer prefeito, secretário de saúde, Eu vou te dar uma a boa diretora notícia. regional. Pode dar spoiler, vou dar uma claro, notícia? claro. Isso já está sendo tratado. Opa! Isso era uma preocupação de Maravilha. todos. Quando a gente olha o cenário de saúde da DRS, como a própria Secretaria Municipal de Saúde do município, mas antes não tinha... A além do Nádia Frei já Ga- foi diretora do Já DRS, foi, a ela Nádia. sabe o caminho das A Nádia pedras. é uma excelente gestora. É. Mas não tinha no Frei Galvão a pessoa que olhava a instituição, Sei, que olhava para o paciente. Certo. sei. Então, entra a questão do 100% SUS. Hoje, se a gente olhar o equipamento de saúde do hospital, um hospital, por exemplo, o SUS ele é uma deficiência financeira gigantesca. Nós temos uma tabela SUS congelada há mais de 20 anos. Então, os hospitais, de forma geral, o que eles começaram a se organizar para fazer? Começaram a colocar convênio particular, que é onde entra a melhor receita e ele paga a conta do mês. Só que tudo bem, você vai pagar a conta do mês. Só que você vai aumentando a fila do SUS, você vai deixando o paciente morrer, e infelizmente esse é o cenário. E a nossa instituição, nós temos mais de 60 unidades no Brasil, todas as unidades operam 100% SUS, com déficit operacional, Qual é o mas uma milagre? coisa muito importante. Quando você tem
uma entidade séria, que trabalha de forma honesta, que trata o paciente com amor, a providência acontece. Então aparece Providência. o político certo, aparece o deputado certo, o prefeito certo, aparece o senador, e aí a gente começa a trabalhar com as emendas parlamentares. Agora em maio, por exemplo, vai ter um leilão em Lorena, que uma parte do leilão vai vir em doação em prol ao Frei Galvão. No segundo semestre, está sendo organizado um leilão 100% em prol ao Frei Galvão. No segundo semestre, nós vamos fazer um show de artista que vai vir do Hospital de Amor, pessoas que já são parceiras nossas do Hospital de Amor, para promover um show aqui em Guaratinguetá, em prol ao Hospital Maternidade de Frei Galvão. Então, quando você entrega um trabalho honesto, um trabalho que olha o paciente com amor, as pessoas começam a falar, opa, peraí, alguma coisa diferente está acontecendo. As empresas da Quando região... vocês vieram para cá, muita gente que se conhece o Hospital de Barreto, sabe dessa credibilidade que tem. Mas tinha uma palavra-chave aqui para Guaratinguetá que nós pensamos assim, agora vai dar certo. Chama-se Frei Hans. Não é? Não. Frei Hans, ele... Tem aqui, nós temos que dizer temos- que tudo que o homem põe a mão funciona, anda, é correto, é certo. O Frei Hans, eu acredito que Guaratinguetá e a região também, porque o Frei Galvão hoje, o hospital... Vem o Leonardo, é era um bom pra estar- administrador, mas eu não conheço o Leonardo, mas o Frei Hans está com ele. Exatamente. Ah, bom. Exatamente. Ah, Eu sou bom. só uma pecinha no tabuleiro. e quando você olha o Frei Galvão, que em 2025, por 2 vezes ele não fechou as portas, por 2 vezes ele ia fechar 100% as portas, ia decretar falência e É uma acabar. tristeza. E aí você pega uma pessoa que é abençoada como o Frei Hans, que tem um olhar de caridade, sabe, de empatia pelo pobre. O Frei, não, Ele esse faz o que hospital não Jesus pode mandou. fechar. Esse hospital não pode fechar, o pobre vai morrer, isso vai acontecer, não pode de jeito nenhum. E aí ele vai atrás do Henrique, que é o nosso presidente. Henrique, pelo amor de Deus, você tem um case de sucesso aí. A sua Santa Casa, nós temos uma Santa Casa lá em Barretos. Sua Santa Casa foi a Santa Casa que mais produziu aí no estado de São Paulo em 2025. Nós pegamos uma Santa Casa, pior, 10 mil vezes pior do que esse Frei Galvão. Com mais de quase 500 milhões de dívida, quebrada, tudo podre. Falando nisso, você já pagou suas dívidas? É importante falar sobre isso, mas é importante trazer essa clareza. E a Santa Casa hoje de Barretos, por exemplo, é uma Santa Casa que tem a maior taxa de cirurgia cardíaca. Nós fazemos transplante cardíaca Olha só, lá lá em na Santa Barretos. Casa, transplante de fígado, ampliamos 30 leitos de UTI, mudou totalmente o cenário daquela região. Então não é o dinheiro, é você ter É a o Frei gestão. Hans, você ter um presidente do Hospital de Amor, ter as irmãs que também olham para o paciente e você unir... Tem irmãs aqui, elas voltaram? elas sempre tiveram Elas aí. sempre tiveram aí? E você ter esse time que defende o amor, que defende o carinho, o carisma das pessoas, e aí a coisa começa a acontecer. Então, não é você olhar para o dinheiro. O dinheiro, a providência vai trazer o dinheiro. Sim. E nós fechamos recentemente uma Você, pelo parceria. visto, é um homem de fé, não? Eu sou um homem de fé. Ah, tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Quem trabalha Tem na que ser. saúde, se não tiver uma conexão com Deus, não serve para estar na saúde. É verdade. Então, recentemente nós fechamos uma parceria com todo o agronegócio dessa região. O nosso presidente até soltou um vídeo agora recente, e que é quem está promovendo o leilão, que é quem vai promover o leilão do segundo semestre. Então, o pessoal do agro já está se Daqui movimentando. da nossa região. Daqui, de Guaratinguetá e da nossa região. Ótimo. Então, o pessoal do agro já está se movimentando. Leonardo, mas espera aí, eu quero ajudar o Frei Galvão. Mas qual que é a garantia que eu tenho? Garantia que é 100% SUS. As contas do hospital hoje, elas são abertas na mesa de todos os parceiros. Os parceiros nossos, os empresários que nos ajudam, têm todas as nossas contas abertas na mão de cada um deles, como prestação de contas. Você A pegou com transparência quanto do de dívida, processo. A dívida, ela ultrapassa 200 milhões de reais. E, infelizmente, foi 200 milhões? foi Ninguém o- fala mais em foi, 1000? Não, foi o que deixaram para nós. Sim. Mas hoje, trabalhando 100% SUS, a gente recebe uma receita separada, nada vai para essas dívidas passadas. Então, hoje, a nossa missão, É daqui junto com pra esses frente. parceiros, é daqui para frente, junto com esses parceiros, conseguir dar sustentabilidade no hospital, Então eu posso dizer que essa dívida morreu, não é problema meu. A dívida, ela existe, É. a gente tem fé que em algum momento ela vai ser revista, porque as pessoas precisam de receber. Vamos negociar. Vamos É. negociar. Mas o momento do Hospital Frei Galvão hoje é um momento de reestruturação, de manter a operação funcionando, de conseguir parceiros para trazer credibilidade, para demonstrar para esses parceiros a transparência, a honestidade, ganhar a confiança da nossa
população interna, que são os nossos funcionários, Perfeito. ganhar a confiança e a credibilidade da população de Guaratinguetá, da população de toda a região, para que esses movimentos, chamados movimentos do bem, consiga transformar a saúde do município, consiga transformar a saúde da região, porque não existe essa questão de um é melhor que o outro. Nós estamos numa cidade e numa região Vamos trabalhar junto. que é triste você ver o paciente morrer. Se a gente não unir forças com Taubaté, com Guará, com Lorena, com esses municípios, com o objetivo de atender o paciente com amor, atender a necessidade do paciente, nada disso faz sentido. Agora, Leonardo, você vem, né, de uma instituição séria que trabalha, né, voltado realmente aí para a população, para cuidar da saúde da população, né? São quantos estados vocês estão mesmo? Então, nós estamos em mais de 18 estados. 18 estados, No né? Brasil todo. No Vocês Brasil fizeram uma análise da todo. nossa... E esse ano vai inaugurar mais 3 unidades. Mas- Garanhuns vai ser a próxima agora. Garanhuns. Olha para onde. você ver, Vai né? lá É- pro meio da mata. Então- Diz que é um cidadão, né? não é, é uma... E essas unidades nossas que começaram a se espalhar no Brasil, É. ela tem um objetivo também. Imagina o paciente pobre saindo lá do norte Sim. para poder chegar em Barretos. E, não faz sentido. Aí a gente começou a buscar meios para poder construir Levar até lá. a mesma estrutura, o mesmo amor, com as mesmas equipes em cada região do país. A nossa instituição tem uma faculdade de medicina. Nós formamos médicos, formamos residência médico, e esses médicos formados com a nossa cultura institucional de olhar o paciente com amor, é os que estão distribuídos em todas essas unidades. Nós estamos trazendo esses médicos para o Frei Galvão. E aí esse contágio, essa contaminação de amor, do bem, é o que faz esse movimento acontecer. Para você ter uma ideia, antes de ontem, nós tivemos reunião com o nosso corpo clínico médico, com os coordenadores. Às 18 horas, final de plantão, todo mundo cansado. E a gente começou a fazer um fechamento, mostrar os indicadores. Nós tivemos a menor taxa de mortalidade do Frei Galvão de quando a gente chegou esse mês de fevereiro, foi a menor taxa. Ampliamos serviços e reduzimos a taxa de mortalidade. É isso Opa! mesmo. Nós ampliamos em muito serviço e reduzimos a taxa de mortalidade, a menor dos últimos 12 meses. Fizemos a reunião, apresentamos os Isso dá dados. força para trabalhar. Muita força. Mas é isso que. Entende É. que a rede social não atinge, Sim, porque a sim. força está interna na gente? Fizemos a reunião, apresentamos O toda. amor é mais forte. O amor é mais forte. Do que a Apresentamos mentira. os dados e Ou a ganância. abrimos a reunião para os médicos falar. Pessoal, ó, a gente quer abrir para vocês sugestão, melhoria. Aqui é a hora de reclamar, né? Ajuda a gente a melhorar. O que a gente pode melhorar para vocês? Aí ficou um silêncio na sala, ninguém quis falar nada. Passou um pouquinho, É muito interessante. 2 isso. médicos juntos levantou a mão. Médicos conhecidíssimos aqui no município. Leonardo, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Hoje eu enxergo uma esperança que eu nunca vi dentro do Hospital Frei Galvão. Eu falei, nossa, como assim? O que Ele é falou, isso? Leonardo, nós aqui médicos, e é uma coisa para os colegas refletirem, fiquei até emocionado, nós temos que olhar a nossa vida daqui 5 anos, aonde eu vou estar, como eu vou estar, estabilizado, em qual... Leonardo, a gente quer construir com você esse hospital. Maravilha. Que maravilha. Você ouvir isso do seu corpo clínico médico, eu falei, pronto, tá aí. Legal. Você Esse sabe é o que- resultado Sim. do pouquinho que a gente está construindo. Maravilha. Maravilha. Porque Guará, infelizmente, eu tenho que falar aqui, era uma cidade que... Eu perguntei para um velho colega, ele falou, mas filho médico vai para Guará, mas por que vai para Guará? Porque Guará tem dinheiro. Era essa a ideia, né? De que Guará é rico, Guará tem dinheiro. Eu falei, alguém está com meu dinheiro. Não é possível. Pegaram o Alguém meu ficou também. rico. Mas não pode ser assim. A saúde pública é outra coisa. Né? Eu faço parte do SUS. E eu tenho que Eu falar faço também parte que do SUS. eu e minha família somos 100% frequentadores do Sistema Único de Saúde, do SUS. A minha filha nasceu no SUS, a minha mulher, minha esposa, minha mãe, minha família inteira. Tá aí. Porque para eu pregar que a coisa funciona, que o paciente tem que acreditar na missão, eu também tenho que ser atendido pelo serviço. Então, eu sou uma pessoa que sou fã do SUS. E eu posso garantir que é o melhor convênio que Exatamente. existe Já no ouvi mundo. isso. Não é no Brasil, é no No mundo. mundo. O SUS ele é referência mundial de assistência à saúde.
Exatamente. Então, é melhor o do SUS, que o ele inglês, funciona. que é o único sistema de saúde que a gente sabe público. Exatamente. E assim, uma coisa importante... Nos Estados Unidos você morre, viu? Morre. Desculpe dizer. Morre, exatamente. Vai pra E uma lá. coisa importante que a gente também se deparou com várias situações é quando você tem uma cidade que o SUS não funciona, ou que de repente essas informações de forma negativa atinge a pessoa mais vulnerável, pobre ali, que precisa só ser atendido, independente de quem faça a Quem não vai gestão. acreditar naquilo? Eu ouvi isso de algumas pacientes que eu tive a oportunidade de conversar no hospital. Leonardo, eu deixo de comer mistura na minha casa para poder pagar um convênio, porque eu tenho medo de morrer no SUS. Falei, a senhora nunca mais vai pagar convênio, porque o que a senhora precisar, essa instituição está de portas abertas para você. Então, o paciente Eu tenho pobre... exemplos familiares de SUS, que é fantástico. Fantástico. E o paciente pobre, quando você vende essa imagem de que o SUS não funciona, ele não tem dinheiro, mas ele vai dar um jeito de pagar o convênio, porque ele quer ter garantido o acesso. E o SUS garante integralmente o acesso de todos os pacientes. De quem frequenta o SUS, de quem... Ah, Leonardo, mas eu tenho um convênio ou eu quero pagar particular. Eu posso frequentar o SUS? O SUS é um direito de todos. Exato. De todos. Todos. E a garantia do acesso, da segurança, desse tratamento humano é um dever nosso. Leonardo, você é uma das falas, uma das primeiras falas de otimismo em relação ao SUS que eu ouço vindo de gestores, de dentro. De dentro. De dentro. Porque Não é isso normalmente que a os gente outros vê. gestores não é isso que a gente ouve. Ah, a tabela SUS é uma porcaria, sempre fica reclamando da tabela SUS, reclamando, o dinheiro não dá, quer dizer, o olhar sempre é matemático, né? Uma das primeiras palavras suas, eu até anotei, tabela de números, que era a pergunta, mas vocês administram só pela tabela de números? Tabela do Aí SUS. não, tabela de números, estatísticas. Mas você tem que olhar essa estatística, mas você me mostrou uma outra visão desses números, Sim. né? Porque quando outras falas, o número não bate, não dá, eu estou negativo, eu devo tanto, não sei para onde, como é que vai ser isso? Você deve 200 milhões, não é você que deve. No Hospital Frei Galvão, com outro CPF, como você já falou, com outro CNPJ, né? É outra coisa. E é uma das falas de otimismo que dá isso. Agora, Nádia, agora é com você, criatura. Agora é a sua assistência, né, dos postos de saúde para poder fazer essa máquina funcionar. Isso. Exatamente. Né? E é através desse trabalho que a gente faz, de trazer essa consciência para a população, essa consciência para os empresários, para os políticos, que hoje a gente tem um déficit financeiro, mas a gente tem a certeza que esse trabalho vai dar frutos. E essa colheita de frutos é o que vai dar sustentabilidade para o hospital. Só que hoje não adianta você chegar no político e pedir sem fazer. Não, primeiro a gente vai baixar a cabeça, nós vamos fazer com amor, convencer todas as pessoas, as iniciativas privadas, O difícil é governo acreditar municipal. em político hoje, não? Mas ele acredita no nosso trabalho. Então, quando você pega uma instituição do tamanho do Hospital de Amor, que vem para administrar Frei Galvão e UPA, nós já sabemos qual é o objetivo que a gente vai alcançar. O objetivo a gente já sabe qual que é. Mas existe um caminho que ainda a gente tem que convencer o nosso público interno, que são os profissionais, de compreender que às vezes abrir um ambulatório de Nós pré-natal... vamos juntos. Exatamente, que abriu às vezes um ambulatório de pré-natal. Ah, mas o ambulatório não está... O ambulatório ou algum serviço não está no contrato de gestão. Não, a gente não está falando sobre contrato de gestão. Nós estamos falando sobre atender integralmente a necessidade do doente. Deixa o contrato comigo. Faz sua parte, o contrato é meu. Para você ter uma outra ideia, que eu preciso sinalizar isso. E é um testemunho que a gente tem de muitos pacientes no hospital. O paciente da vascular, ele ia para o Frei Galvão, eu vou perder a perna, perdi o dedinho, perdi não sei o quê, debridava a ferida. Aí ele voltava para o município, para o UBS da cidade, daqui uma semana voltava com infecção generalizada, ou se tinha que perder o dedinho, perdia a perna. Sim. Então, peraí, vamos enxergar a necessidade do paciente. Nós abrimos um ambulatório de atendimento pós-alta exclusivo para cirurgia vascular. O paciente, ele pode ir para atenção primária? Deve ser conectado. Só que ele está aqui no meu ambulatório semanalmente. Ele vai até a ferida dele sarar. Porque eu não quero que ele volte na minha enfermaria. Vai me dar mais trabalho, mais custo, mais tudo. Então não é olhar o número hoje, é olhar o fruto que você vai colher amanhã. Então o objetivo desse trabalho que a gente está executando dentro de Guaratinguetá, eu garanto para a população
peço um voto de confiança, que eles tenham paciência, porque não é simples. Gestão em saúde, Mas ela eu tem vou uma... na UPA, eu tenho que esperar 3, 4 horas. Eu faço papel do advogado do diabo aqui, sabe? Eu tenho que esperar 3, 4 horas. Outro dia uma pessoa falou, mas só tem consulta na unidade básica de saúde para daqui a 4 meses. Eu falei, engraçado, eu fui marcar com o meu médico Exato. particular, só tem para o ano que vem. Como assim? Eu falei, pois é, eu pago para esperar e você não paga nada e está reclamando de esperar. E no consultório médico, particular e convênio, infelizmente é o mesmo cenário. A pessoa vai, ela fica lá, só que lá ela está no ar-condicionado, tá sentadinha, tem menos pessoas na recepção. sim. Ela fica um pouco mais tranquila, mas existe uma espera grande também. Então, essa espera da UPA é uma espera que ela está sendo um tempo de atendimento de demora, que está sendo trabalhado, a gente está desenvolvendo vários indicadores e frentes de trabalho para poder, principalmente, acolher o paciente que precisa de mais atenção na urgência, para que ele não tenha um infarto na recepção. Agora, uma pergunta. Entendeu? Parece que houve uma modificação. Se a pessoa chamar a 192, ou seja, o SAMU, eu posso me dirigir, eu posso chegar e falar assim, olha, eu quero ir para o Frei Galvão, ou não necessariamente eu tenho que ir para a UPA? Parabéns, viu? Você entende de saúde. Não precisa ser estudioso da saúde para poder ter essa percepção. Agora, você imagina, um paciente sofreu um acidente grave na Dutra, ou aqui em Guaratinguetá, bateu a moto, bateu a cabeça, rachou a cabeça. Aliás, Guará é referência de acidente da Dutra, né? Tem essa. Ou você Tudo vem pra cá. pega... Nós tivemos recente um jovem que sofreu um acidente no trabalho e teve a perna esmagada e precisou de fazer amputação. Aí eu te pergunto, onde que esse paciente tem que ir na UPA? É na UPA. De forma alguma. Não? Esse paciente ele não tem que entrar na porta da UPA. Ué? Como assim, Leonardo? Dentro do sistema de saúde, existe a rede de urgência e emergência. Quando você olha para o paciente, para as diretrizes do SUS, que são diretrizes maravilhosas, nós precisamos, como gestores de saúde, definir o tempo certo de cada paciente. Então, esse paciente, se ele para na UPA, ele perde chance de vida. Ele para na UPA, tempo. Vocês lá estão lidando não tem com centro tempo. cirúrgico na UPA, nunca teve. É. Ele não vai... Para certas situações, essa rede ela é constituída para que o paciente tenha acesso ao serviço que vai resolver o problema dele. Então, esse trauma de crânio grave, esse paciente que precisou de uma amputação, às vezes o paciente tem uma parada cardíaca na rua de lá do Frei Galvão, o SAMU pega e leva para a UPA. Esse paciente ele tem que ir para o hospital mais próximo. Então, junto com a Secretaria de Saúde, nós estamos constituindo, nesse ano, vai ser um desafio para esse ano, a rede de urgência e emergência do município, que tem como objetivo fazer o quê? Trazer o paciente para o lugar certo na hora certa. Então, se ele sofreu uma fratura grave, um esmagamento na perna, ele precisa de um centro cirúrgico na hora. Não é na UPA que ele vai, é no Frei Galvão. Então, essa rede ela está já sendo conversada. Ou na Santa Casa. Ou na Santa Casa. É. Precisa de ser integrado o sistema. Então, essa rede de urgência e emergência, que é uma diretriz do Ministério da Saúde, ela já está sendo tratada. Existe uma perspectiva que em 2026 a gente consiga desenvolver esse projeto e implantar no município que não tem. Lá na nossa região, essa rede é muito bem estabelecida. Então, a UPA ela vai para urgências, porque ou o paciente está mais próximo, ou é a urgência que ele consegue estabilizar e tratar. Aconteceu um acidente hoje aqui em Guará. Sei lá, bateu um carro, tem 6 vítimas. Não cabe 6 pessoas dentro da emergência da UPA. Por que não pode 1 para cá, 2 para lá, e a gente divide o paciente por gravidade? E o paciente que vai para os hospitais são os pacientes que precisam de cirurgia de urgência. Não é na UPA. Então Nós você temos divide retaguarda esse pra paciente. isso? Nós temos retaguarda para isso. Ou seja, quando eu digo nós temos a cidade, nós temos retaguarda para isso? Não falta retaguarda. Ó, Falta Então. a organização do cenário de saúde. Então tá aí. Então, assim, eu não posso deixar de parabenizar e agradecer a Prefeitura de Guaratinguetá, no nome do prefeito, no nome da secretária, por acreditar que é possível a gente mudar o cenário de saúde. Nós temos muito que melhorar, mas muito que melhorar. Mas é possível e a gente vai conseguir, de mãos dadas com a atenção primária, com a Santa Casa, com o Frei Galvão, unir forças para poder olhar para o nosso objetivo, que é o paciente. Certo. Gente, Leonardo, ó, obrigado, hein?
Extrapolei o horário. Obrigado. Extrapolamos. Olha, nós estamos falando de amor aqui essa semana. Ontem foi o Padre Peixoto Hoje falando de foi, amor, é. hoje o Leonardo falando de amor. Leonardo, e é isso precisa que a vol- gente está precisando. Precisa voltar mais vezes aí pra Eu gente fico à sempre disposição. deixar a população bem informada aí, né? Desse trabalho Olha, e desses processos. Eu quero agradecer minha professora. Eu tenho 40 anos de formado, minha professora de psicologia está aqui, lá de São Paulo, Ideli Domingues. Muito obrigada, querida. Beijo. Saudade de você. Tá aí, que maravilha, Obrigado, assistindo a gente também. E muita gente. E é isso. Esse programa vai estar daqui a pouquinho Sim. no YouTube e também Lá no Spotify. no Spotify, Lá no Spotify. da Rádio Frei Galvão e através das minhas redes sociais, Neuza Cipolli, você pode também ouvir tudo isso. Perfeito. Eu não posso Leonardo, aqui... muito obrigado, hein? Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. E eu não posso jamais deixar de agradecer a todas as pessoas que estão na UPA trabalhando, os nossos colaboradores da UPA, os nossos colaboradores do Frei Galvão. Nós somos uma única família. Isso é importante que eles cada dia mais tenham esse empoderamento. Sem eles, esse serviço não é possível. E o nosso objetivo é único, é tratar o paciente por amor. Então, quero agradecer toda a família do Hospital de Amor, chamado UPA, chamado Frei Galvão, a nossa instituição, e nós vamos conseguir mudar o cenário de saúde Com certeza. para melhorar o acesso do paciente. Então, obrigado a todos, um abraço e muito obrigado à Rádio Frei Galvão pela oportunidade. Sempre, Obrigada a você, sempre, Leonardo, e a vocês que estavam aí nos ouvindo também. Sempre. Daniel, Volto amanhã. beijo. Beijão. Voltamos amanhã. Amanhã, hein? Você ouviu Ponto de Vista, um espaço dedicado à troca de conhecimento, debate e reflexão sobre os mais variados assuntos. Aqui, sua opinião tem valor.